Bom, boa tarde, meu nome é Matheus, eu sou aluno de Engenharia de Produção do curso da UTFPR, Campus Ponta Grossa. Eu estou gravando esse vídeo para a matéria de biografia, da matéria de introdução à administração, e hoje eu vou falar um pouco sobre o Frederick Winslow Taylor. Taylor foi um engenheiro estadunidense que introduziu o conceito de administração científica. Taylor nasceu no dia 20 de março de 1856. Ele nasceu em Germantown, que hoje em dia é a Filadélfia, né, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Sua família tinha alta condição financeira, com seu pai sendo um grande advogado no estado onde morava. E Taylor, desde cedo, assim, a mãe dele fazia ele estudar. Então, ele estudou na França, ele teve passagem pela Alemanha e ele por vários lugares da Europa. Em 1872, ele ingressou na Academia Phillips Exeter em New Hampshire com o intuito de se preparar para a universidade. Logo após ele terminar esse curso, ele foi aceito em Harvard para cursar direito. Só que não era essa área que ele queria. A área que ele seguiu, então, foi em 1883, quando ele tinha 27 anos, que ele se formou em engenharia mecânica no Instituto de Tecnologia de Nova Jersey. De 1890 a 1993, ele trabalhou como gerente geral e engenheiro consultor na Manufacturing Investment Company, na Filadélfia, onde ele teve a oportunidade que precisava para testar suas teorias. Em 1915, Taylor faleceu na Filadélfia após contrair a pneumonia. Passar o slide. Vou falar um pouco sobre as suas publicações. O seu primeiro livro publicado foi Shop Management. Não sei se é assim que se pronuncia, mas a tradução do livro é Administração de Oficinas. Administração de Oficinas foi publicado em 1903. No livro, falava-se que o objetivo de uma boa administração é pagar salários altos e ter baixos custos unitários de produção. Então, na minha opinião, com isso ele queria dizer que se você paga um bom salário para o trabalhador, se o trabalhador ele é bem remunerado, ele vai produzir mais, ele vai produzir melhor, ele vai trabalhar mais contente. Tudo isso é, teria um retorno muito bom para a empresa. Em 1906, ele publica o seu segundo livro, On the Art of Cutting Metals, que é sobre a arte de cortar metais. No livro, ele queria dizer que cada trabalhador com a sua função devidamente descrita e sendo este supremo na sua execução, sem interferência na função dos demais, conduzirá à simplicidade das rotinas de trabalho e não à sua complicação. Eu acho, na minha opinião, que ele quis dizer que se você chega no serviço e tem um padrão, se você chega e já sabe o que você tem que fazer, isso iria te ajudar muito e não iria haver complicações. Agora, se você chega no serviço e cada dia tem uma nova rotina, um novo serviço a se fazer, seria mais complicado. Você teria que aprender, você não saberia se estaria fazendo certo. Então, teria um monte de empecilhos. Ainda em 1906, ele é eleito presidente da Associação Americana de Engenheiros, além de ser condecorado com o título honorário de doutor da ciência pela Universidade da Pensilvânia.
Mas somente em 1911 Taylor publicou o livro que seria o principal, seria um livro lido até hoje, que é Principles of Scientific Management, que é Princípios da Administração Científica. Bom, o livro descreve as suas teorias sobre a administração baseada principalmente no aumento da produtividade e se propunha um incentivo salarial e prêmio compatível com a produção. O livro contém ideias utilizadas nas empresas até hoje, lhe garantindo o apelido de pai da administração científica. É, então, por exemplo, igual eu falei do primeiro livro, se o trabalhador ele é bem remunerado, se a empresa é uma empresa boa de se trabalhar, se ela paga bem, o trabalhador não tem o que reclamar. Ele vai trabalhar contente, ele vai trabalhar feliz, porque ele sabe que se ele sair dali, vai ser um passo para trás. Se ele for para outra empresa, não vai ser igual, pois nenhuma empresa paga igual, nenhuma empresa é tão boa de trabalhar como essa. A da administração científica, esse daqui é o livro dele, como era, e foi graças a esse livro que ele recebeu esse apelido, né, de pai da administração científica, sendo chamado assim até hoje, e continua sendo bastante apresentado esse livro até os dias atuais. Princípios da administração, que são 4. Vou falar do primeiro, que é o princípio do planejamento, que é a substituição dos métodos empíricos por procedimentos científicos, sai de cena o improviso e o julgamento individual, o trabalho deve ser planejado e testado, seus movimentos decompostos a fim de reduzir e racionalizar sua execução. Então, com o princípio do planejamento, as empresas ele busca com esses princípios com primeiro planejar e não ficar tomando decisão sem pensar, pois daí pode gerar muitos gastos, perdas e etc. Então ele busca o planejamento e testar tudo isso para que não ocorra tantos erros como normal. É o segundo princípio, que é o princípio de preparo dos trabalhadores, que ele escolhe trabalhadores, ele vê a habilidade que o trabalhador tem, então ele vai focar nessa habilidade dele, preparar e treinar para que ele produza mais, para que ele produza melhor, de acordo com o método planejado para que ele atinja a meta. O terceiro é o princípio de controle, que é para controlar o desenvolvimento do trabalho para se certificar de que está sendo realizado de acordo com a metodologia estabelecida dentro da meta. O quarto princípio da execução, distribuir as atribuições e responsabilidades para que o trabalho seja o mais disciplinado possível. Não quer que ocorra erros, ele quer que seja tudo certo e que ocorra o processo de execução e não tenha falhas. Aqui uma frase do Taylor para finalizar o trabalho, que é: os interesses dos funcionários e da empresa devem andar alinhados, pois isso garante um aumento da produtividade, uma vez que todos trabalharão contentes. Frederick Winslow Taylor. Essa é uma frase muito importante, pois, na minha opinião, todas as empresas deveriam seguir esta frase, porque é uma frase que fala que muitas empresas aqui no Brasil não fazem, que é os interesses do funcionário devem andar alinhados ao da empresa. Dificilmente acontece, muitas vezes não. Não são bem remunerados, sendo assim, trabalham. Não vou falar que trabalham descontentes, mas se eles fossem bem remunerados, eles trabalhariam mais contentes, eles produziriam mais. Então, o trabalho foi esse. Muito obrigado a você que assistiu. O nosso grupo é composto por 6 pessoas: o Bruno Angeli, o Caio Oliveira, o Guilherme Arjones, o Júlio Neto, o Luiz Eduardo Rodrigo e eu, Matheus Medeiros. Muito obrigado a você que assistiu.
Olá, professora. Meu nome é Bruno, sou estudante de Engenharia de Produção da UTF-PR Campus Ponta Grossa. Hoje eu vou falar um pouquinho da biografia do Henry Ford. Bom, Henry Ford nasceu em 1863, em Michigan, nos Estados Unidos. Era filho de agricultores, porém sempre foi muito mais ambicioso que seus pais. Aos 16 anos, ele se mudou para Detroit para trabalhar de operário. Pouco tempo depois, ele já era aprendiz de engenheiro e operava motores a vapor. Quando chegou nos 30 anos, ele se tornou engenheiro-chefe e começou a estudar administração, contabilidade e desenho mecânico. Nessa época, ele conseguiu juntar um pouco de dinheiro e se dedicar aos seus próprios projetos pessoais, principalmente aqueles envolvendo motores a gasolina. Foi assim que construiu seu primeiro veículo, que foi um quadriciclo. A partir de sua invenção, ele montou sua primeira empresa, a Detroit Automobile Company, mas a companhia fabricou apenas 12 veículos, todos com altíssimo custo e baixa qualidade. A empresa faliu e esse foi seu primeiro grande fracasso. 2 anos mais tarde, ele construiu outro negócio, a Henry Ford Company, mas ele foi demitido da sua própria empresa. Os investidores contrataram outro engenheiro que remodelou a empresa, transformando na famosa Cadillac Motor Company. Ele não desistiu e, aos seus 40 anos, com $28.000 de capital inicial, ele criou aquele que seria o seu maior sucesso, a Ford Motor Company. O primeiro carro popular do mundo foi de Ford, o Ford T, que ficou no mercado por aproximadamente 19 anos. Henry Ford acreditava que existia um novo jeito de administrar os negócios. Ele era contra o monopólio e acreditava na competição e na produção de produtos de alta qualidade. Também aumentou o salário de seus funcionários, começando a pagar $5 por dia, mais do que o dobro das outras fábricas. Ford também aplicava uma filosofia de alta eficiência e baixa rotatividade. Os funcionários mais velhos ensinavam o trabalho para os mais novos, mas ele só não aumentou os salários inventando um novo jeito de trabalhar dentro da empresa. Antes eles fabricavam manualmente cada carro. Depois disso eles criaram uma linha de produção que fabricava peça por peça. O que demorava 12 horas para ser fabricado passou a levar apenas 1 hora e meia. Ford fabricava um carro 8 vezes mais rápido do que qualquer outra empresa do mundo. Ford não inventou a linha de produção, ele apenas aperfeiçoou o processo que mais tarde ficou conhecido como Fordismo. Com esse aperfeiçoamento, ele conseguiu reduzir o custo médio de produção, assim diminuindo o preço final. Os seus princípios eram peças e componentes padronizados, simplicidade, assim reduzindo o número de peças, especialização do trabalhador com o produto dividido em partes e o processo dividido em etapas. Aqui uma das frases mais marcantes, de Henry Ford, que é: o fracasso é apenas uma oportunidade para recomeçar com mais inteligência. Muito obrigado pela atenção, professora, e a turma, os que estão assistindo, que são os nossos integrantes. E é isso, agradeço pela atenção. Boa tarde.